Deixa eu te contar algo que ninguém quer ouvir, mas que todo mundo precisa saber. Se você tem mais de 35 anos e não fez certos ajustes na sua estratégia financeira nos últimos 6 meses, existe uma probabilidade muito alta de você perder dinheiro em 2026. E não estou falando de perder um pouco, estou falando de ver o poder de compra do seu patrimônio derreter como gelo no deserto. Eu sei que isso soa dramático, eu sei que parece exagero, mas depois de construir e perder fortunas, de navegar por crises que destruíram impérios e de observar padrões que se repetem década após década, posso te garantir uma coisa: os sinais estão todos aí. A tempestade está se formando e a maioria das pessoas está dançando na chuva, completamente alheia ao que está por vir. Aqui está uma verdade inconveniente: quanto mais velho você fica, mais vulnerável você se torna. Não por incapacidade, não por falta de inteligência, mas porque suas responsabilidades aumentaram, seu tempo para recuperação diminuiu e suas escolhas financeiras agora carregam um peso que não carregavam quando você tinha 25 anos. Naquela época, você podia errar e recomeçar. Agora, cada erro custa uma década que você não tem, e 2026 está preparando um cenário perfeito para punir quem não estiver preparado. Vamos começar pelo óbvio que todo mundo ignora: a ilusão da estabilidade. A maioria das pessoas acima de 35 está vivendo em um estado de falsa segurança. Elas têm um emprego, uma renda mensal, talvez uma casa financiada, um carro, alguns investimentos em aplicações que o gerente do banco recomendou. Elas olham para a tua conta bancária e pensam: está tudo sob controle. Mas não está, porque o que a maioria não entende é que o dinheiro que você tem hoje não é o mesmo dinheiro que você terá amanhã. Não estou falando apenas de inflação no sentido tradicional. Estou falando de uma erosão silenciosa e sistemática do seu poder de compra, que acontece enquanto você dorme, enquanto você trabalha, enquanto você acha que está fazendo tudo certo. Deixa eu te dar um exemplo prático. Em 2020, com R$ 1 milhão, você comprava um apartamento excelente em uma capital brasileira. Hoje, esse mesmo milhão compra um apartamento menor, em um bairro pior, com acabamento inferior. Daqui a 5 anos, talvez compre apenas uma vaga de garagem. Isso é exagero? Não. É matemática, é história. É o que sempre aconteceu com quem não se posicionou corretamente. A grande armadilha é que você está ganhando o mesmo salário, ou até um pouco mais. Você olha para o contra-cheque e vê números maiores do que há 5 anos. Seu cérebro interpreta isso como progresso. Mas quando você vai ao supermercado, quando você paga a conta de luz, quando você tenta comprar algo que comprava facilmente antes, a realidade te bate na cara. Você está mais pobre do que estava. Mas é uma pobreza mascarada por números nominais que sobem. E aqui está o erro fatal que a maioria das pessoas acima de 35 comete. Elas continuam jogando o jogo antigo em um tabuleiro novo. Elas ainda acreditam que trabalhar duro, poupar um pouco todo mês e deixar o dinheiro na poupança ou em um fundo qualquer vai resolver. Elas ainda acreditam que a aposentadoria vai chegar e que o sistema vai cuidar delas. Acorda, o sistema não foi feito para te proteger. O sistema foi feito para transferir riqueza de quem não entende o jogo para quem entende. E se você não está jogando ativamente, você está sendo jogado. Agora, aqui está a parte que separa quem vai prosperar em 2026 de quem vai afundar. Entender que estamos em uma transição histórica de riqueza. Não é uma crise comum, não é uma recessão tradicional. É uma redistribuição massiva de patrimônio que acontece, em média, uma vez a cada geração. Pensa comigo. Nos últimos anos você viu mudanças estruturais enormes, tecnologia transformando indústrias inteiras, moedas digitais desafiando sistemas financeiros tradicionais, inteligência artificial substituindo profissões que pareciam intocáveis, países reconfigurando alianças econômicas. Tudo isso não é ruído, é sinal. E quando você tem mais de 35, você está em uma encruzilhada perigosa. Você não é jovem o suficiente para ter a agilidade de aprender e se adaptar rapidamente sem medo.
mas também não é velho o suficiente para estar completamente estabelecido e protegido. Você está no meio. E o meio, historicamente, é onde a maioria das pessoas perde. Mas aqui está a boa notícia. Você ainda tem tempo. Não muito, mas o suficiente. Se você agir agora, se você fizer os ajustes certos, se você mudar sua mentalidade e sua estratégia, 2026 pode ser o ano em que você finalmente decola financeiramente, enquanto todo mundo ao seu redor afunda. A pergunta é: você está disposto a fazer o que precisa ser feito? Porque o que precisa ser feito não é o que você está acostumado. Não é seguir o conselho do cunhado. Não é confiar cegamente no gerente do banco. Não é colocar tudo na poupança e rezar. É algo muito mais profundo, muito mais estratégico e muito mais assustador para quem ainda vive na zona de conforto. Deixa eu te falar com clareza total. Se você não mudar sua relação com o dinheiro nos próximos meses, você vai passar os próximos anos trabalhando cada vez mais duro para manter um padrão de vida cada vez mais baixo. Você vai envelhecer mais rápido, estressar mais e quando finalmente chegar aos 50, 60 anos, vai olhar para trás e pensar: onde foi que eu errei? E a resposta vai ser simples: você errou agora. Você errou em 2026, quando todos os sinais estavam claros, quando a oportunidade ainda existia, mas você escolheu ignorar. Então me escuta com atenção. O que vou te ensinar nas próximas partes não é teoria, não é motivação barata. É estratégia real, testada em crises reais, por alguém que já esteve do outro lado da mesa, onde as decisões bilionárias são tomadas. É o conhecimento que separa quem constrói impérios de quem passa a vida inteira sendo empregado de um. E tudo começa com uma mudança simples, mas radical. Parar de pensar que você está seguro. A segurança é a mentira mais cara que você pode comprar. E a maioria das pessoas acima de 35 está pagando por ela todos os dias sem perceber. Você sabe qual é o maior patrimônio que você tem neste momento? Não é sua casa, não é seu carro, não são seus investimentos, por mais robustos que pareçam, é o seu tempo. E aqui está o problema: você está trocando seu tempo por dinheiro em uma taxa cada vez pior, enquanto o relógio não para. Deixa eu te explicar o que realmente está acontecendo. Quando você era mais jovem, tempo era abundante. Você podia errar, recomeçar, testar caminhos diferentes. Mas agora, cada ano que passa não é apenas um ano a menos de vida produtiva. É um ano a mais de responsabilidades acumuladas, de compromissos financeiros assumidos, de pessoas dependendo de você. Sua margem de erro diminuiu drasticamente. E é exatamente nesse momento que o jogo muda de figura. Porque enquanto seu tempo está ficando mais escasso e valioso, o sistema financeiro está fazendo de tudo para desvalorizar o fruto desse tempo, o seu dinheiro. Vou te contar algo que aprendi da forma mais dolorosa possível. Há anos eu achava que estava fazendo tudo certo. Trabalhava incansavelmente, economizava, investia de forma conservadora, seguia todos os conselhos tradicionais. E sabe o que aconteceu? Eu estava correndo cada vez mais rápido apenas para ficar no mesmo lugar. Era como subir uma escada rolante que descia mais rápido do que eu conseguia subir. O ponto de virada veio quando entendi uma verdade fundamental. Dinheiro parado é dinheiro morrendo. E a maioria das pessoas não tem dinheiro investido. Elas têm dinheiro estacionado. Poupança, CDB, fundos genéricos que mal acompanham a inflação. Elas acham que estão preservando o capital, mas estão apenas assistindo seu patrimônio evaporar em câmera lenta. Agora, presta atenção porque isso é crucial. Em 2026, a velocidade dessa evaporação vai acelerar. Por quê? Porque estamos entrando em um ciclo onde 3 forças estão convergindo ao mesmo tempo: desvalorização monetária, transformação tecnológica e instabilidade geopolítica. Essas 3 forças, juntas, criam o ambiente perfeito para a transferência de riqueza. Deixa eu traduzir isso para a vida real. A desvalorização monetária significa que o dinheiro que você trabalhou anos para acumular vai comprar cada vez menos. Não importa quanto você tem na conta, importa o que você consegue fazer com isso. E se você não está posicionado em ativos que se valorizam
mais rápido que a desvalorização da moeda, você está perdendo todos os dias. A transformação tecnológica significa que profissões inteiras, indústrias completas, vão desaparecer ou se transformar radicalmente. Se a sua renda depende de uma habilidade que pode ser automatizada, você está sentado em uma bomba relógio. E não é só trabalho operacional. Advogados, contadores, médicos em certas especialidades, gestores, analistas, todos estão na linha de fogo. E a instabilidade geopolítica significa que as regras do jogo estão mudando. Acordos comerciais sendo refeitos, blocos econômicos se reorganizando, moedas tradicionais sendo desafiadas. Nada do que parecia sólido é tão sólido quanto você pensava. Então, o que isso significa para você, pessoa com mais de 35 anos, com contas a pagar, família para sustentar, sonhos para realizar? Significa que você precisa de uma estratégia completamente diferente da que te ensinaram. Primeiro, você precisa entender o conceito de inflação real. Esqueça os números oficiais. Esqueça o que o governo diz. Olha para a sua vida. Quanto custava educar um filho há 5 anos e quanto custa hoje? Quanto custava um plano de saúde decente e quanto custa agora? Quanto você gastava no supermercado e quanto gasta hoje comprando as mesmas coisas? Essa é a sua inflação real. E ela é muito, muito maior do que os números oficiais sugerem. Se a sua inflação real está em 20, 30% ao ano e seus investimentos estão rendendo 10%, você está perdendo dinheiro. Simples assim. Você pode ter mais reais na conta, mas está mais pobre. E 2026 vai expor essa verdade de forma brutal para milhões de pessoas. Segundo, você precisa parar de pensar em segurança e começar a pensar em resiliência. Segurança é uma ilusão que te vende a ideia de que se você fizer tudo certinho, nada de ruim vai acontecer. Resiliência é a capacidade de absorver choques, se adaptar e sair mais forte do outro lado. Uma pessoa segura tem um emprego estável e economias na poupança. Uma pessoa resiliente tem múltiplas fontes de renda, ativos diversificados e habilidades que o mercado sempre vai demandar. Quando a tempestade vem, e ela sempre vem, quem tem segurança naufraga. Quem tem resiliência navega. Terceiro, e talvez mais importante, você precisa mudar sua relação com risco. A maioria das pessoas acima de 35 tem medo de arriscar, porque tem mais a perder. Mas aqui está o paradoxo. Não arriscar é o maior risco de todos. Ficar parado, manter o status quo, confiar que as coisas vão se resolver sozinhas. Isso não é prudência. É suicídio financeiro disfarçado de cautela. Olha, eu não estou dizendo para você sair apostando tudo no vermelho. Estou dizendo que você precisa recalibrar o que significa risco. Comprar ativos que se valorizam de verdade não é risco. É proteção. Desenvolver uma nova habilidade que o mercado precisa não é risco, é investimento. Criar uma segunda fonte de renda não é risco, é senso comum. O verdadeiro risco é continuar fazendo o que você sempre fez esperando resultados diferentes. O verdadeiro risco é acreditar que seu emprego vai durar para sempre. O verdadeiro risco é confiar que o governo vai cuidar da sua aposentadoria. O verdadeiro risco é achar que você tem tempo. E aqui está a verdade que ninguém quer te contar. Você não tem. Pelo menos não da forma que você imagina. Cada ano depois dos 35 é mais precioso do que o anterior, porque o efeito de juros compostos, tanto a seu favor quanto contra você, se amplifica exponencialmente com o tempo. Se você começar a fazer as coisas certas agora, os próximos 10 anos podem te colocar em uma posição de liberdade financeira que você nunca imaginou. Mas se você continuar adiando, se continuar acreditando que um dia você vai começar a investir de verdade, que um dia você vai aprender sobre finanças, que um dia você vai sair da zona de conforto, então deixa eu te avisar. Esse dia nunca chega. Sabe por quê? Porque a vida não fica mais fácil. As responsabilidades não diminuem. Os compromissos não desaparecem. O que acontece é o oposto. Quanto mais você adia, mais difícil fica, mais pesado fica, mais impossível parece. Então, para com a procrastinação financeira. Para de esperar o momento perfeito.
Para de achar que você precisa entender tudo antes de começar. Você aprende fazendo, você cresce se movendo, você conquista agindo. Agora vamos direto ao que interessa. O que você precisa fazer concretamente para não ser devorado em 2026? Primeira ação: elimine dívidas caras imediatamente. Cartão de crédito, cheque especial, empréstimos com juros absurdos. Isso não é sugestão, é ordem de sobrevivência. Cada real que você paga de juros é um real roubado do seu futuro. Se você tem dívida cara e não está tratando isso como prioridade máxima, você já perdeu o jogo antes mesmo de começar. Segunda ação: construa uma reserva de emergência real. Não estou falando de 3 meses de despesas, estou falando de 6 a 12 meses. Por quê? Porque em 2026, emergências não vão ser esporádicas, elas vão ser a nova normalidade. Perda de emprego, crises de saúde, oportunidades que exigem capital rápido, tudo isso vai acontecer. E quem não tiver colchão vai se espatifar no chão. Mas atenção, reserva de emergência não significa poupança. Significa liquidez, com proteção mínima contra a inflação. Títulos do Tesouro de curto prazo, fundos de renda fixa com liquidez diária. Algo que você consiga resgatar rápido sem perder poder de compra. Terceira ação, e aqui a coisa fica séria. Você precisa de ativos reais. Não papelzinho que promete rentabilidade, ativos que têm valor intrínseco, imóveis bem localizados, ações de empresas sólidas, que produzem coisas que as pessoas sempre vão precisar, commodities, metais preciosos em pequena proporção. O dinheiro no banco é apenas uma promessa. Um ativo real é algo que existe independentemente do sistema financeiro funcionar ou não. Quando a confiança no sistema vacila, e ela vai vacilar, quem tem ativos reais dorme tranquilo. Quem só tem números numa tela entra em pânico. Quarta ação: diversificação internacional. Se todo o seu patrimônio está denominado em uma única moeda, você não tem um portfólio, você tem uma aposta, e é uma aposta ruim. Você precisa ter exposição a outras economias, outras moedas, outros sistemas. Isso pode ser através de ações internacionais, fundos globais, até mesmo criptoativos sérios, para uma pequena parcela do patrimônio. Quinta ação: invista em você de forma estratégica. Não estou falando de qualquer curso. Estou falando de habilidades que o mercado está gritando por falta. Análise de dados, inteligência artificial aplicada, vendas complexas, gestão de projetos digitais, coisas que não vão ser substituídas tão cedo e que te dão poder de barganha real. Cada real investido em uma habilidade valiosa tem retorno infinitamente maior que qualquer investimento financeiro. Porque uma habilidade te acompanha para sempre, se valoriza com uso e abre portas que dinheiro sozinho não abre. Sexta ação: crie renda recorrente. Um salário é renda única. Se você para de trabalhar, para de receber. Renda recorrente é aquela que continua chegando mesmo quando você não está ativamente trabalhando. Pode ser aluguel de imóveis, dividendos de ações, royalties de propriedade intelectual, um negócio digital que funciona no automático. A diferença entre classe média e classe rica não é quanto você ganha. É de onde vem o que você ganha. Classe média troca tempo por dinheiro. Classe rica recebe dinheiro enquanto dorme. Sétima ação: proteja-se juridicamente. Testamento, planejamento sucessório, seguros adequados. Soa mórbido? Talvez, mas sabe o que é mais mórbido? Você passar a vida construindo patrimônio para ver tudo se desintegrar em disputas judiciais ou impostos desnecessários quando você não estiver mais aqui. E aqui está o ponto que muita gente erra. Tudo isso precisa acontecer em paralelo, não em sequência. Você não termina uma ação para começar a próxima. Você começa todas ao mesmo tempo, em diferentes graus de intensidade, e vai ajustando conforme avança. A mentalidade tem que ser de guerra, porque é isso que é. Uma guerra silenciosa pelo seu futuro financeiro. E nessa guerra, quem hesita perde. Quem espera o momento perfeito perde. Quem quer garantias absolutas antes de agir, perde. Vencedores são aqueles que agem com informação imperfeita,
que ajustam a rota conforme navegam, que aceitam o desconforto como preço da evolução. Agora, sobre 2026 especificamente. O que torna este ano particularmente perigoso é a convergência de ciclos. Ciclos eleitorais, ciclos econômicos, ciclos tecnológicos, tudo se alinhando para criar volatilidade extrema. E volatilidade é onde fortunas são feitas e destruídas. A maioria vai entrar em pânico, vender tudo nos piores momentos, tomar decisões emocionais que vão custar décadas de recuperação. Você não pode ser essa pessoa. Você precisa ser aquele que mantém a cabeça fria, que vê oportunidade onde outros veem catástrofe, que compra quando todos estão vendendo. Mas para fazer isso, você precisa estar preparado agora, não quando a crise bater. Agora, porque quando ela bater, já vai ser tarde. Os ativos bons vão estar caros ou indisponíveis. As oportunidades vão ter passado. O barco vai ter saído do porto. Parte 4.4. Então chegamos ao ponto final, ao momento da verdade. Você ouviu tudo o que eu tinha para dizer. Agora a pergunta é: o que você vai fazer com essa informação? Porque informação sem ação é só entretenimento. E eu não estou aqui para te entreter. Estou aqui para te acordar. A realidade é que a maioria das pessoas vai ouvir tudo isso, concordar com a cabeça, talvez até sentir aquela pontada de urgência no peito, mas na segunda-feira vai voltar para a mesma rotina, fazer as mesmas escolhas, viver a mesma vida, e daqui a um ano, quando 2026 estiver mostrando suas garras, essas mesmas pessoas vão dizer: eu sabia, eu vi os sinais, mas não tenha um mas na sua história. Olha, eu já vi isso acontecer dezenas de vezes. Pessoas brilhantes, inteligentes, trabalhadoras, que tinham todas as condições de prosperar, mas que simplesmente não conseguiram sair da própria sombra, não por falta de capacidade, por falta de decisão. A diferença entre quem constrói riqueza real e quem passa a vida lutando financeiramente não está no QI, não está na sorte, está na velocidade entre reconhecer o que precisa ser feito e efetivamente fazer. Você tem duas escolhas agora. Pode continuar vivendo como se nada tivesse mudado, confiando que de alguma forma você vai ficar imune às forças econômicas que estão redesenhando o mundo, ou pode aceitar que estamos em um momento histórico de transição e se posicionar do lado certo dessa transição. E olha, não vou mentir para você, o caminho que estou propondo não é fácil. Vai exigir que você saia da zona de conforto. Vai exigir que você aprenda coisas novas, que desafie crenças antigas, que tome decisões que vão fazer seus amigos e familiares questionarem sua sanidade. Quando você começar a investir de forma mais agressiva, vão dizer que você está sendo irresponsável. Quando você começar a diversificar internacionalmente, vão dizer que você está complicando demais. Quando você começar a criar renda alternativa, vão dizer que você devia focar no seu emprego. Ignora todos eles. Porque essas mesmas pessoas que te criticam hoje vão ser as mesmas que vão te pedir conselhos financeiros daqui a alguns anos. Vão ser as mesmas que vão perguntar como você conseguiu se proteger enquanto elas afundavam. Vão ser as mesmas que vão dizer que você teve sorte. Sorte. Como se preparação, estratégia e coragem fossem sorte. Aqui estamos a verdade final. Você está na melhor idade da sua vida para construir riqueza real. Você não é jovem demais a ponto de não ter experiência. Você não é velho demais a ponto de não ter energia. Você está no ponto ideal onde sabedoria encontra capacidade de execução. Mas essa janela não fica aberta para sempre. A cada ano que passa sem ação decisiva, ela se fecha um pouco mais. E quando ela fechar completamente, não tem volta. Não tem recomeço. Não tem segunda chance. Aos 35, 40, 45 anos, você ainda pode virar o jogo completamente. Pode sair da classe média para a classe alta. Pode sair da insegurança financeira para a liberdade. Pode sair do trabalhar até morrer para o trabalhar porque quer. Mas só se você agir. E só se você agir agora. 2026 vai separar duas categorias de pessoas acima de 35.
aquelas que viram os sinais e se prepararam, e aquelas que viram os sinais e não fizeram nada. A primeira categoria vai emergir mais forte, mais rica, mais posicionada. A segunda vai passar os próximos anos se perguntando onde tudo deu errado. Qual categoria você quer ser? Porque eu posso te dar todo o conhecimento do mundo. Posso te mostrar exatamente o que fazer. Posso te avisar sobre todos os perigos, mas não posso tomar a decisão por você. Não posso te dar coragem, não posso te fazer agir. Isso só você pode fazer. Então hoje, agora, neste exato momento, você precisa fazer uma escolha. Não amanhã, não na segunda-feira, não quando você tiver mais tempo, mais dinheiro, mais certeza. Agora, escolha uma ação, apenas uma. Pode ser abrir aquela conta de investimentos que você vem adiando. Pode ser fazer o orçamento real da sua casa. Pode ser pesquisar sobre aquele curso que vai te dar uma nova habilidade. Pode ser ler um livro sobre finanças que está pegando poeira na estante. Uma ação pequena, concreta, hoje. Porque momentum é tudo. Você não constrói um império em um dia, mas você constrói o hábito de construir. E esse hábito, repetido ao longo de meses e anos, te leva a lugares que hoje parecem impossíveis. Eu já estive onde você está, já senti a paralisia da incerteza. Já olhei para o tamanho da montanha e pensei que era impossível escalar. Mas sabe o que aprendi? Que você não precisa ver o topo para dar o primeiro passo. Você só precisa dar o primeiro passo, e depois o segundo, e depois o terceiro. E antes que você perceba, você olha para trás e vê uma distância que parecia impossível. 2026 não precisa ser o ano em que você perde dinheiro. Pode ser o ano em que você finalmente assume o controle. O ano em que você para de reagir e começa a planejar. O ano em que você sai da passividade financeira para a estratégia ativa. Mas isso só acontece se você decidir que vai acontecer. Então, decide. Agora, não quando as coisas ficarem piores. Não quando você não tiver mais escolha. Agora, quando você ainda tem tempo, ainda tem opções, ainda tem poder. O futuro financeiro que você merece não vai cair do céu. Você precisa construir tijolo por tijolo, decisão por decisão, dia após dia. E tudo começa hoje. Tudo começa com você olhando no espelho e dizendo: chega, eu mereço mais. E eu vou fazer o que for necessário para conseguir. A partir desse momento, você não é mais a mesma pessoa. Você é alguém que tomou uma decisão. E decisões mudam destinos. 2026 está chegando. A pergunta não é se vai ser um ano difícil. A pergunta é: você vai estar pronto quando chegar? Eu espero que sim, por você, pela sua família, pelo futuro que você ainda pode construir. Agora vai e faz acontecer.